porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. A Nova Jerusalém é a cidade do meu rei, meu Jesus, no seu trono reinará. A Nova Jerusalém é a cidade do meu rei, meu Jesus, no seu trono reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Boa noite, pessoas do nosso Brasil e do exterior. Comecei já falando quase que como uma pessoa de TV, de rádio, mas não sou nenhuma pessoa de TV, de rádio. Sou o pastor Lucas Pins Grafunder e hoje nós estamos aqui no programa O Caminho da Hora Luterana, um programa que durante essa pandemia está sendo feito de segunda a sexta. Nós estamos estudando alguns livros da Bíblia, já estudamos Salmos, Gálatas e agora estamos estudando o livro de João. E vamos iniciar hoje o livro de João. Confesso que eu fiquei bem nervoso quando eu olhei e disse, nossa, eu vou iniciar o livro de João. Mas vamos com tudo, um evangelho simplesmente sensacional. E eu já convido você a nós continuarmos, escutando e aprendendo sobre esse Evangelho de João ao longo dos próximos dias. De toda segunda a sexta, às 20 horas, vai ter alguém aqui falando sobre o Evangelho de João, agora nos próximos dias. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que você vá compartilhando, vá curtindo esse nosso momento aqui de estudo. Agradeço já as pessoas que estão entrando. A Norma Maier, lá de Vitória, Espírito Santo, boa noite. A Vera Lúcia, de Cajamar, São Paulo, pertinho aqui. A Miriam, da Congregação Ebenezer, aqui de São Paulo, mais pertinho ainda. A Nelda Schneider, boa noite. Rose Martins, beijo, lá de Caraguatatuba, membro aqui da nossa congregação, em São José dos Campos. A Marta Alice, de Novo Hamburgo. Hoje Novo Hamburgo teve um jogo importante lá em Novo Hamburgo, né? Bom que ficou 0-0, tá todo mundo feliz. A Ladima de Candelária, boa noite. A Eliana, sempre presente. Eliana, boa noite, aqui de São Paulo. Paulo também, lá de Pelotas, boa noite, Paulo. A Iva de Petrolândia, Santa Catarina. Valéria de Ubatuba. Valéria, pertinho aqui de Ubatuba. Olha, Valéria, comenta lá nos comentários, você da Igreja Luterana, você está morando em Ubatuba, está de férias. Nós atendemos ali pertinho, Caraguatatuba. Bom saber que você está aí pertinho em Ubatuba. Entre em contato com a gente caso você queira, tá bom? Áurea Schulz, Pastor Adelar Munivec, diretora aí da Hora Luterana, boa noite. O Renê também, boa noite. Raquel, de Campo Limpo, aqui em São Paulo. Elaine, de Rio do Sul. Elizabeth, de Pelotas. A Carla, boa noite. Elda Bonov, boa noite. Ana Paula, de Gramado. Pastor Sérgio Flor, sempre presente. Um abração para ele, boa noite para ele. Orilde, lá de Carazinho. E a Laís, lá de Guarapuava. Depois a gente vai dar os nossos outros boa noites. Já agradecendo a você que está escrevendo aí. Sempre pedindo que você possa compartilhar essa live. Você pode fazer isso agora, vai ali embaixo, dar uma curtidinha e compartilha para os seus amigos também participarem desse momento. Nós também estamos no YouTube. O link do YouTube está aí embaixo,
Caso você às vezes prefira olhar no YouTube, é mais fácil para você ou não, você pode também olhar lá no YouTube da Hora Luterana, que está o link aí embaixo no Facebook, ou também continuar aqui acompanhando conosco. Ok? Enquanto nós vamos nos preparando, se acomodando aí no nosso sofá, na mesa, ou assim, normalmente eu faço assim, né? Eu coloco o celular em cima da janela, fico ali lavando a louça, fazendo uma comidinha ou algo assim, e vou acompanhando. Do jeito que você estiver aí, vamos acompanhando esse momento. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para nós irmos iniciando esse nosso momento. Uma música muito bonita, que é da banda Projeto Sola, né? Uma das bandas que eu particularmente gosto muito, as letras completamente maravilhosas. E eu vou colocar aqui Tua Obra em Nós, Tua Obra em Nós. Lembrando, hoje nós vamos falar sobre João. Caso você tenha a sua Bíblia, queira abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo João. Hoje nós vamos ler do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18, tá bom? Enquanto você vai compartilhando, nós vamos escutar essa musiquinha rapidinho aqui para nós iniciarmos esse momento. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu meu coração. Bondade encontro teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu meu coração. Bondade encontro teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Enquanto a gente vai escutando de fundo essa música, nós vamos fazer a nossa oração. Assim como você está, pode fechar os seus olhos.
nos acompanhar nessa linda música também e em oração pedirmos que o nosso Deus, amado Pai Celestial, nos conduza. Amado Pai Celestial, em Teu nome, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós iniciamos mais este momento. Que o Senhor cuide de cada um de nós e que neste momento nós possamos ouvir, nós possamos aprender, mas principalmente compartilhar este amor que Cristo Jesus tem por cada um de nós. Cuida desse momento, cuida dos nossos familiares, cuida dos nossos amigos. Cuida deste Teu mundo que está passando por aflição. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós te pedimos o Teu amado Espírito Santo, que é o nosso Deus, para nos cuidar e nos guiar. Amém. Novamente, então, uma boa noite para todos vocês. Agora sim, né, iniciando, estou muito feliz com vários comentários que estão chegando lá no Facebook. Né? A gente vai tentar ler eles depois. Caso a gente não consiga, depois a gente vai responder ali, e curtir e também colocar em oração aqueles pedidos que a gente não conseguiu acabar anotando aqui. Tá bom? Agradeço, é muito legal de nós podermos acompanhar de onde vocês são, né? E é muito interessante, de várias regiões do Brasil estão acompanhando nesse momento aqui. Desde já, o meu muito obrigado. Como eu disse antes, eu sou o pastor Lucas Pindes Grafunder, aqui da congregação Cristo Vive, em São José dos Campos, São Paulo. Esse é o programa O Caminho, de segunda a sexta às 20 horas. E hoje nós vamos dar início ao estudo do Evangelho de João. Convido você a participar desse nosso estudo, ok? Caso você tenha então a sua Bíblia, já vou pedindo para você abrir. Eu vou colocar aqui também disponível para nós irmos acompanhando João, capítulo 1, versículo 1. Vou colocar aqui para nós ir lendo o nosso texto. Mas antes de colocar para ler o nosso texto, vamos fazer uma seguinte reflexão, né? Apenas algumas questões técnicas, né, em relação ao Evangelho de João, que às vezes é interessante para nós lermos, né, o Evangelho como um todo. E eu sempre deixo o desafio aqui, né? Tente em uma semana ler o Evangelho de João como um todo. Caso você consiga fazer isso num dia, ler o Evangelho de João todo num dia, sem parar, olha, é uma sensação muito boa. É algo muito bom que nos faz fazer ligações e nós vamos sentindo aquilo que João está nos conduzindo, né? É muito bom sempre lermos o texto todo. Às vezes nos nossos cultos nós temos apenas uns trechos, né? Que nem hoje, nós vamos pegar apenas um pequeno trecho, mas é por causa do tempo, nós não conseguimos abordar todo o Evangelho num momento como esse. Mas faça esse teste um dia aí. Né? Pode ser em uma semana, pode ser em um dia, o que você achar melhor, mas é um bom desafio. É um bom desafio, já que a gente está no YouTube, já que a gente está no Facebook, vamos fazer desafio, né? Os YouTubers fazem isso o tempo todo, né? Desafio. Então a gente deixa esse desafio para vocês. Hein? João foi escrito, né? João foi escrito lá algum tempo depois de que Jesus subiu aos céus. Normalmente a gente pode ter a noção de que os evangelhos foram escritos logo após Jesus ter subido aos céus, né? E aqui nós vemos que João pode ter sido escrito lá pelo ano 80 depois de Cristo, né? Podemos colocar entre o ano 80 e o ano 85 depois de Cristo é que esse evangelho de João foi escrito. Também nesse período João escreveu, né, as suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e aí depois, lá pelo ano 95, escreveu a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, melhor falando. Então vejam que é um período bem longo, né? Os outros evangelhos que nós já temos já tinham sido escritos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E esse evangelho de João é um evangelho bem peculiar. O seu texto é um texto que no original era algo muito simples de se entender, mas ao mesmo tempo muito profundo. A sua linguagem era de fácil acesso. E também uma questão interessante que nós sempre, às vezes, pode nos ajudar, né? É para quem que João escreveu, né? Como eu já disse, João, né, o apóstolo
de Cristo, aquele que esteve junto com Cristo, o discípulo amado, este que escreve, então, este evangelho. E ele escreve esse evangelho da cidade de Éfeso, né? Ele escreve esse evangelho a partir dessa cidade, que muitos comentaristas nos colocam, né? Porém, para quem João resolve escrever essa carta, né? Esse evangelho? Desculpa, estou com carta na cabeça, mas para quem que João resolve escrever esse evangelho? É interessante que ele tem dois públicos que vão ouvir esse evangelho e que quando ele está escrevendo, ele está pensando nesses dois públicos, que são os judeus, né, que moram ali onde nós chamaríamos a terra dos gentios, né, não na própria Jerusalém, mas judeus que estavam espalhados pelo mundo todo, principalmente naquela região, e também aqueles que não eram judeus, chamados de gentios. E aí nós temos os cidadãos romanos de origem romana, aqueles de origem grega, né, de origem dos gregos, que têm as suas semelhanças, mas nós temos todos estes alvos ou destinatários desse evangelho de João. Esse pano de fundo é bem simples, alguns outros vão nos dar mais complemento em relação a como foi escrito, a linguagem que é usada, né, a exatidão da data, o porquê de ser essa data. Eu apenas dei um pano de fundo geral aqui em relação a essa carta de João, mas é interessante nós pensarmos nisso. João está escrevendo, focando os judeus que estavam agora crendo em Cristo ou que iam crer em Cristo, né, como também objetivo de missão desse evangelho, desse escrito de João, como também aqueles que não eram judeus e nunca tiveram contato com o anúncio da promessa de Cristo. E isso é bem interessante, né? Os judeus tiveram contato com o anúncio da promessa de um Salvador. Os não-judeus nunca tiveram esse contato. Quando chega esse anúncio que o Salvador chegou, é algo às vezes um pouco diferente de se escutar de que um judeu. E João, por isso que eu falei antes, se você ler o livro todo de João, João vai trabalhando isso, ele vai articulando. Parece que às vezes ele está falando, bom, agora eu estou falando algo que os judeus vão entender o que eu estou falando. Não, mas agora eu estou falando algo que os gentios vão entender o que eu estou falando. E esse início da carta, né, essa primeira impressão da carta que nós vamos ter hoje aqui, isso é muito nítido, é muito claro, né? João tentando falar para os dois públicos que ele está fazendo. Mas também algo que hoje nós queremos fazer aqui nesse estudo bíblico, no programa O Caminho da Hora Luterana, é o que esse texto quer falar para nós hoje também? O que esse texto quer falar para nós hoje? Se hoje nós temos disponível essa riqueza, esse tesouro, e só temos isso porque o nosso Deus Espírito Santo fez com que essa obra, com que esse escrito chegasse até nós hoje. Trabalhou através de inúmeras pessoas, né, que traduziram, que guardaram, que cuidaram dessa palavra. E esse é um dos nossos trabalhos ainda hoje como cristãos, de continuar cuidando, continuar guardando e ensinando essa palavra tão linda, tão maravilhosa, tão confortadora que é o texto bíblico. Vejam que eu falei bastante a palavra. Esta palavra que é isso, esta é a palavra que é aquilo. E hoje João inicia falando sobre isso. Pois bem, vamos ao texto agora. Eu vou colocar aqui para você ir acompanhando. Eu coloquei aqui a tradução da Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar na sua tradução, como bem o queira. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos então o início do Evangelho de João. E alguém poderia perguntar, mas como assim é o início da história de Jesus e não fala nada sobre o nascimento de Jesus? Né? Que coisas. Não é que seja estranho, né? A gente já leu esse texto muitas vezes, mas você pode estar tendo contato hoje com esse texto. Interessante que João não fala sobre o Natal, né? Lucas fala do Natal, Mateus também fala do Natal,
Lucas mais na perspectiva de Maria sobre o Natal, Mateus mais na perspectiva de José sobre o Natal. Mas aqui João não fala sobre isso. Quer dizer que ele não dava tanta importância para aquilo que aconteceu? Não, óbvio que não. Mas João aqui ele vai direto ao ponto do que esse Cristo é. E ele vai fazer alusão sim a um nascimento, ele vai fazer sim alusão a essa vinda do Deus, do glorioso, né? Através da figura do Filho Jesus Cristo em nós, aqui neste mundo. E aí nós temos essa frase, né, que às vezes é muito conhecida: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João de cara já está escancarando que o Verbo, que é o próprio Jesus Cristo, né, nós poderíamos traduzir também por a palavra, o que não seria nenhum engano, nenhum erro, a palavra ou o verbo. É interessante, até a palavra pode ser que seja mais emblemático, seja mais forte, dizer que Jesus é a palavra, né? Mas aqui foi colocado o verbo, e aqui é interessante que diz que o verbo era Deus. Às vezes você já pode ter escutado falar que aqui está dizendo que o verbo era Deus, não no sentido de ser o próprio Deus, mas de estar apenas com ele, né? Uma segunda função, um segundo ser, algo que foi criado por Deus, ou algo que não é Deus, mas que estava junto com Deus. Não, aqui é bem claro em falar que esse Cristo é Deus. Esse Cristo é Deus. Essa palavra que veio ao mundo, esta palavra que estava no princípio de tudo, é o próprio Deus. Ou seja, não é algo criado, mas é o próprio Deus. E estava no princípio com Deus, né? E aí então, aqui João faz uma referência, faz uma alusão à criação. Este que é a palavra, este que é o Cristo. Ele é Deus, ele estava com Deus e ele ali fez todas as coisas. E aí lá no versículo 4 ele continua: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, né? Jesus não representa uma luz, né? Ele não significa essa luz, ele é a luz dos homens, ele é aquele que ilumina a humanidade. E aí no versículo 5 ele deixa bem claro que a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem vencer essa luz. Vejam que João já está nos colocando aqui muita coisa num texto bem pequeno, falando que esse Jesus, essa luz, ele é muito maior do que qualquer treva. E já no início do Evangelho de João. Então vejam só, o leitor, quando teve contato com esse escrito, logo ele pôde perceber que, bom, não existe essa questão de briga entre luz e trevas, né? Como eu sempre coloco aqui, às vezes a gente vê, agora nem vê tanto mais no Facebook, acho que o pessoal está aprendendo, né? De Jesus de um lado e o diabo do outro, e os dois travando uma luta, né? Ou o bem contra o mal, essa questão toda, né? Em relação a Deus, em relação a Cristo, isso não existe. A luz, ela resplandece nas trevas, ela é muito maior. Então, o cara que estava lendo, o cara que estava ouvindo, principalmente esse evangelho, já dizia: esse verbo aí, essa palavra aí é porreta, viu? O cara é muito bom. Ó, ele não é qualquer coisa, não. Ele prevaleceu nas trevas. Já te dá uma confiança, já te dá algo, poxa, eu estou lendo sobre alguém que tem um poder que eu não consigo imaginar. Eu estou lendo sobre alguém que estava na criação do mundo e que fez todas as coisas. Eu estou ouvindo sobre alguém que é a luz da humanidade. Eu estou lendo sobre alguém que é a luz que vence, que já venceu todas as trevas e que essas trevas não prevaleceram contra ele. E aí no versículo 6, eu vou colocar aqui para nós irmos acompanhando, ele continua: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por... Opa, pulei demais. Versículo 6. Opa, acabou dando um erro aqui. Eu vou ler aqui para nós. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Logo depois
de falar quem é o Verbo, de falar do poder que tem essa palavra, que é o próprio Cristo. João fala de outro João, fala do seu xará, né? Fala do João Batista. E aí nós temos uma narração que nós encontramos nos outros evangelhos, né? O início ali da caminhada de Jesus junto com João antecedendo essa vinda de Cristo. E aí ele narra isso. Olha, quando esse Cristo estava aqui na terra, houve um homem enviado por Deus. Ele era João. Veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Aqui um pequeno parêntese, né? Jesus até se refere a João como o maior entre todos aqui na terra e o menor no céu, né? Dizendo que João é o último profeta, né? Aquele que veio falar que Jesus estava ali, que o Messias já chegou, né? Que já chegou a hora, que está tudo acontecendo naquele momento. João é esse cara tão grande. E ele é o menor no céu porque ele não viu aquilo que aconteceu, né? Aquilo que aconteceu, a sua profecia, né? Aquilo que aconteceu com o prometido, a sua morte, a sua ressurreição, para nos dar a vida eterna. E aqui João deixa bem claro, olha, esse tal de João Batista, ele é um cara que veio falar dessa luz, mas ele não era luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade é o próprio ser do testemunho de João. Quem João Batista estava falando? Sobre quem João Batista falava? Sobre Cristo. E aí no versículo 10 ele continua. Agora sim, nós temos aqui versículo 10, para deixar bem claro para vocês. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui João volta de novo, lá no versículo 1, né? Falando o Verbo, ou como eu falei antes, a gente pode colocar a palavra. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como o único Filho do Pai, nosso amado Deus. Interessante o início aqui, né? O Verbo estava no mundo. Imaginem só, vamos fazer um exemplo bem trouxa aqui, né? Às vezes exemplos nos confundem, mas vamos tentar imaginar o seguinte. Eu agora, né, eu sou pai, eu tenho meu filho, aí eu vou preparar uma festa para ele. Vamos dizer que meu filho está lá com uns 15 anos por aí, né? E aí eu vou fazer uma festa para meu filho. Faço uma baita festa, né? Música, churrasco, né? Refrigerante, só refrigerante. Tem 15 anos, não pode beber. Aí faz lá uma festa, né? Coloca uma decoração muito legal e uma festa muito... Aí todo mundo vai e diz, nossa, que festa maravilhosa, olha só, por quem é que fez isso aí? Ah, foi o pai do fulano de tal, não sei o quê. Olha que maravilha isso, né? Que festão. Aí eu chego lá, eu como pai chego na festa e tanto o meu filho como todos os convidados que estão lá olham e dizem assim, quem é esse tio aí? Sai daqui. Quem é você? Você não foi convidado, né? Como eu disse, um exemplo bem tosco, mas é interessante quando João nos narra isso. O Criador do mundo, aquele que criou o mundo, aquele que criou o ser humano, ele veio para esse mundo e o que João diz? Mas o mundo não o conheceu. Isso é muito louco, cara. Isso mostra como o ser humano, infelizmente, ele está nisso que nós chamamos chafurdado no pecado. Isso é uma das manifestações maiores do pecado. Nós não conhecemos mais a Deus, nós não conhecemos mais o Criador pela nossa própria razão, pela nossa própria vontade. Nós, quando crianças, quando nós começamos nós não falamos, eu creio, Jesus está aí. Alguém precisa dizer isso para nós. E é isso que aconteceu aqui. Jesus veio a esse mundo, mas muitos não o conheceram. E aí João deixa bem claro aqui, aqueles que creem em Cristo é os que recebem esta palavra, o próprio Verbo.
Por quê? Porque eles creem nisso? Não, porque foi revelado a eles sobre isso. Porque foi dado testemunho sobre essa luz. Porque foi falado que este, que é o Verbo, é o próprio Cristo que deu a sua vida por eles. Então, por isso eles são feitos filhos de Deus. Não porque eles, partiu deles esse crer, mas porque foi dado isso para eles. E isso se encaixa muito bem para nós. Nós cremos em Cristo, não porque nós merecemos ou nós temos condições de fazer isso. Nós só cremos em Cristo porque é Ele que faz isso em nós. Alguém falou disso para nós hoje. E caso você esteja ouvindo hoje aqui, e você não tem muito contato, ou está ouvindo pela primeira vez uma palavra de Deus, isso é totalmente para você como para mim. Cristo, Ele veio a este mundo para nos salvar. E aqui eu falo estritamente, Cristo veio a este mundo para te salvar. E Ele quer que você creia nisso. E Ele te dá todas as ferramentas, tudo aquilo para que você creia nele. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas essas ferramentas, de tudo isso. E ainda mais, Ele é o próprio Espírito Santo que vai aí nesse teu coraçãozinho e diz, creia em Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Peça o perdão de todos os seus pecados, porque Ele já te deu isso. Continuando depois do versículo 14, depois eu vou voltar aqui um pouquinho, mas ainda continuando aqui, no versículo 14, João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Esse texto é muito profundo, é muito rico. Nós podemos abordar inúmeras questões aqui que ele nos traz, mas algo que eu quero chamar a atenção, apenas mais um detalhe, um parênteses. É interessante que João diz assim, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Se a gente olhar nos outros relatos, tanto de Lucas como de Mateus, nós vamos ver que João nasceu antes de Jesus. Ele é uns meses mais velho que Jesus Cristo. Mas mesmo assim ele diz, pois já existia antes de mim. João Batista, por estar anunciando o Filho de Deus, por estar anunciando Cristo, ele sabe que esse Cristo é o próprio Deus, é o próprio Criador. Algo que não foi criado, algo que já existe, um Deus que existe na eternidade. Por que João nos dá de cara tanta profundidade, tanta informação? Vamos tentar da maneira mais simples e mais objetiva aqui, traçar aquilo que João coloca nesta carta, né, nessa apresentação, nessa primeira impressão. João, nesse pequeno trecho aqui, ele sempre está falando do poder de Deus, de como Deus é poderoso, de como Deus é o Criador, de como Ele é a luz, de como Ele é aquele que dá a graça, aquele que faz a lei, aquele que cumpre a lei, aquele que vem até nós. E por que Ele nos mostra isso? Porque quando Ele diz, lá no versículo 14, e esse eu acho um dos pontos principais desse início do Evangelho de João, que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Esse versículo é um versículo fantástico. Lembrem o que João falou. Esse é o Verbo, o Criador. Esse é o Verbo, que ele estava com Deus e é o próprio Deus. Ele estava no princípio. E esse Verbo, e aí nós podemos falar essa palavra, ou nós podemos falar esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Para quem está lendo o texto, imaginem naquela época as pessoas lendo ou ouvindo a primeira vez,
Isso deve ter dado um choque muito grande. Não, peraí. Tá de sacanagem comigo. Você está falando que um Deus, que é totalmente poderoso, algo que eu não consigo nem imaginar, de tanta glória que tem nesse Deus, você está dizendo que ele habitou entre nós e se fez carne? Se fez carne aqui está dizendo, né, um ser humano. E essa palavra carne nos denota algo muito humilhante, né, algo muito desprezível, porque a carne, o ser humano, ele está no pecado. Porém, Cristo se fez carne, mas não se fez pecador, né? Não se fez pecado. Imagina o choque desses caras, né? Escutando isso pela primeira vez. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Caso você queira comentar o que eu vou falar aqui agora, você pode comentar. A minha família é cristã, então eu nasci nesse lar cristão. Eu sempre fui conduzido, eu sempre fui ensinado. E dou graças a Deus por isso, é algo que eu sempre vou agradecer à minha família. Mas você que está aí nos assistindo, se você quer compartilhar com a gente, você pode dizer, se você foi aquelas pessoas que não criam em Jesus, né, na sua adolescência ou na sua fase adulta, você não cria em Jesus, ou não acreditava em Deus, ou nisso que Cristo fez por você. E aí você começa a crer. Essa é uma pergunta que eu faço para você. Você sentiu esse choque? Essa questão de, uau, Deus fez isso, cara, por mim? Eu sempre achava que Deus era um Deus intocável, um Deus de uma moral tão elevada que eu não podia chegar perto dele, porque eu sempre olhava aqueles que se diziam testemunhas desse Cristo em outro patamar, né? Os caras sempre correto, as pessoas sempre muito bem, né? Se comportando muito bem. E eu aqui, bom, o pobre miserável pecador, olhava para isso e dizia, não, está muito distante de mim. E aí quando vocês ouviram, seja um pastor, seja um familiar, um amigo, olha, esse Deus, esse Cristo, ele veio até você. Até onde você está. Essa mensagem, acho que eu vou encerrar aqui. Tchau pra vocês, um abraço. Essa mensagem é algo que nós não temos. Por isso que João fala, e vimos a sua glória. Onde é que está a glória de Deus? A glória de Deus está em se fazer um de nós. A glória de Deus, nós poderíamos falar, está quando Jesus vai para o lugar onde nós merecemos estar, que é na cruz. Ou seja, a morte. Ali está a glória de Deus. Os relatos que eu já escutei de pessoas que não estavam crendo em Cristo e creram em Cristo através do Espírito Santo, são relatos lindos. E normalmente eu já escutei alguns em que as pessoas falavam assim, eu não acreditava que Jesus poderia perdoar o meu pecado. Porque olha, pastor, o meu pecado é tenso. E Jesus fez isso. Esse é o impacto desse evangelho de João, logo de cara, assim, te mostrando o que Deus está fazendo por você. E ele faz isso, como a gente já leu aqui, ele faz isso todos os dias. Ele quer te mostrar, olha, eu, o Criador do mundo, estou aqui do teu lado. O meu Espírito Santo, que é o próprio Pai, que é o próprio Filho, esse Espírito Santo está aí contigo, te mostrando que você agora é um filho de Deus. E aí, para encerrar, nós temos isso que nos mostra, né, nos faz uma alusão ao Natal. João fala que nós nascemos. Tudo isso que Jesus fez é para que nós nascêssemos de novo. E aí nós podemos, o Natal nos mostra isso, né? Um nascer. E aqui nós podemos falar que nós não nascemos, como ele próprio diz, nós não nascemos como filhos de pais humanos ou algo assim, mas nós nascemos porque nós morremos com Cristo e nós nascemos porque Deus fez isso em nós. E agora nós cremos
nesse nome. E nós podemos também ser chamados filhos de Deus. Como Lutero vai dizer, irmãos de Cristo. Isso é muito íntimo. Isso é muito próximo. Não cabe na nossa mente imaginar que um Deus faz isso por alguém como eu ou como você. Não tem como, não tem. Mas Ele fez. E essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje aqui nesse programa O Caminho. Essa é a mensagem do Evangelho de João para judeus, para gentios, para todo o mundo. Não é uma mensagem seleta para alguns que se encaixam e que merecem ouvir essa mensagem, não. É uma mensagem escancarada para o mundo todo. E é por isso que João inicia com ela. Para que ninguém diga lá no capítulo 2, não, mas parece que João aqui está falando que a salvação é só para alguns. Nananina, não. A salvação é para o mundo, é para iluminar o mundo. A palavra está no mundo. E para encerrar definitivamente, o professor Wilson Shows, ele pegou de algum lugar 10 palavras que falam sobre a palavra e que nós vamos acompanhar no Evangelho de João todo. E é interessante que também aqui no versículo 14, João não se refere mais a Cristo como o verbo, como a palavra, mas a partir daqui ele fala como o filho. Vejam como João faz essa virada de chave dizendo, bom, agora Jesus, esse Cristo que está aqui no mundo, ele é filho de Deus, ele é o filho de Deus encarnado. E João trata isso sempre, João sempre se refere a Jesus também como esse filho, o filho de Deus. Bom, nós temos outras questões em João que vão ser fantásticas, eu convido você a continuar escutando. Vamos agora continuar a cada dia de segunda a sexta ouvindo sobre esse Evangelho de João. E a partir desses nossos estudos, nós vamos escutar algumas palavras que João fala sobre Cristo, sobre a palavra. E o professor Wilson Shows destaca 10 palavras. Vejam só as palavras que são usadas por João para falar da palavra que é o próprio Cristo. João vai dizer o seguinte, essa palavra é divina, ela é eterna, ela é criadora, ela é vivificadora, ela é iluminadora, ela é rejeitada, encarnada, graciosa, verdadeira e gloriosa. Todas estas palavras falam sobre uma palavra, ou falam sobre o Verbo, que é Cristo. E tudo isso nós vamos escutar e aprender e compartilhar nesse Evangelho de João, que está se iniciando hoje. Mas em todo o Evangelho de João, em todo o estudo bíblico que tiver aqui na Hora Luterana, você vai escutar que Jesus é o teu Salvador e que esse Deus veio a esse mundo para perdoar os teus pecados, mesmo até aqueles pecados que você não quer largar. Ele veio fazer isso por você, para te dar vida e vida eterna. Amém? Hoje eu tenho um pedido muito carinhoso para fazer para vocês. Muito carinhoso. Na Hora Luterana, nós temos alguns projetos muito importantes. Alguns deles são vivenciar.net, né? deusconecta.com, dividir é multiplicar. Projetos que sempre estão preocupados em cuidar do ser humano, mas principalmente, através desse cuidado, levar a palavra de Deus. E hoje tem um projeto aqui que é muito fácil você participar, que você pode contribuir mensalmente para a Hora Luterana continuar levando essa palavra de Deus para mais pessoas e cuidando de mais pessoas. É o projeto, deixa eu colocar aqui, é o projeto Grupo dos Evangelistas, que você pode compartilhar e continuar espalhando. Eu vou colocar um videozinho aqui para você entender melhor o que eu estou falando, mas aí no Facebook, quem está no Facebook, na descrição do vídeo tem um link que vai direto para a página do Grupo dos Evangelistas. Eu vou colocar o vídeo aqui para você entender melhor o que eu estou falando e fica a dica aí para você, tá bom? Deixa eu colocar.
Olá pessoal, esse aqui então é para você ver como é fácil participar do Grupo dos Evangelistas. Você coloca lá no Google Grupo dos Evangelistas, Hora Luterana, é redirecionado para essa página aqui. Você pode ligar para a Hora Luterana através desse telefone, ou você pode simplesmente clicar aqui no Apoie esse projeto. Você clicou aqui no Apoie esse projeto, você faz o seu cadastro, coloca todos os dados aqui, vai para o próximo passo. O próximo passo é a forma de pagamento. Você pode fazer através de boleto, através do cartão de crédito ou através de transferência bancária. E aí depois você vem aqui e vê o que você pode receber, o que você vai receber de acordo com o valor que você destinar, né? R$25 você recebe alguma coisa, 35 também, 50 e R$100 você recebe livretos devocionários que vão ajudar muito você e também a Hora Luterana, né? Qual será o destino da minha contribuição? Aqui diz, o valor da oferta mensal destina-se à manutenção dos programas evangelísticos da Hora Luterana em todo o mundo, especialmente no Brasil. Não perca esta oportunidade de colaborar para que mais brasileiros conheçam a verdadeira alegria de Jesus Cristo. E com isso tenham o perdão e a vida eterna. Fica aqui então a dica, pessoal. Como eu falei, o link está aí na descrição, no Facebook, você pode clicar lá e vai ser direto para esse site aqui, ou você pode colocar no Google Grupo dos Evangelistas, Hora Luterana. E é muito fácil e você pode doar. Por favor, gente, participe desse projeto, é muito bom. Você com certeza vai ajudar muito nesta caminhada que nós temos de levar a palavra de Deus. Obrigado! Ai, 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 ai. Eu cliquei no negocinho do som, mas cliquei no negocinho errado. Bah! Fazia tempo que eu não dava uma dessa, hein? Oh. Assim é bom, movimentos, comentários lá. O que eu falei era o seguinte, eu não falei muita coisa, eu tava falando sobre outra coisa. O que eu falei era o seguinte, que você pode participar desse programa, você vai receber livretos do Grupo dos Evangelistas, você vai poder compartilhar com outras pessoas, você vai receber esse livreto e vai entregar para outra pessoa, você vai receber um devocionário, diariamente você vai ter a sua devoção e vai poder compartilhar com outras pessoas. Você pode fazer isso com a sua congregação, vamos nos reunir com a congregação e vamos ofertar aqui. Ou você pode fazer isso sozinho. Gente, é muito bom. Você pode compartilhar essa luz, você pode dar testemunho desse Cristo para outras pessoas. Você pode ser isso. Você pode ser esse instrumento na mão de Deus para cuidar
de outras pessoas e para levar essa palavra de Deus para outras pessoas. Ok? Nós vamos fazer a nossa oração agora. Vi que muitas pessoas colocaram nos seus comentários ali que está sem som. Eu vou orar aqui para que Deus me capacite cada vez mais para que eu não esqueça o som. Muitos aqui deram o seu recadinho e me ajudaram a ver que eu estava sem som. Pastor Fernando Ruff nos coloca aqui: o Grupo dos Evangelistas é um grupo de parceiros que ofertam e ainda distribuem os nossos livretes para espalhar o amor de Deus. Maravilha! Cara, que legal! Todo mundo... Ai. Dá até uma vergonha. Mas vamos fazer a nossa oração. Me desculpe aí por causa do som. Vocês treinaram leitura labial nesse momento. Nós vamos fazer a nossa oração. E aqui não é falar por falar, gente. Quando vocês colocam os seus pedidos de oração, às vezes a gente não consegue ler aqui, mas nós oramos, né? Particularmente, após o estudo eu vou lá e vejo aquilo que está nos comentários e coloco em oração também. Então a gente agradece muito que você coloque seus comentários aí, o que você quer pedir, o que você quer agradecer. Nós vamos orar nesse momento então. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pelo estudo de hoje, agradecemos porque através da Hora Luterana o Senhor tem levantado pessoas para continuar espalhando essa luz, esta palavra pelo mundo todo que é o próprio Cristo. Nós te agradecemos, amado Pai Celestial, também pela nossa saúde, pelo nosso sustento, por aquilo que o Senhor tem nos concedido. Amado Pai, como filhos que nós somos, nós queremos te pedir que continues protegendo a cada um de nós. Em especial, te pedimos para que protejas aqueles que estão enfermos por causa do coronavírus ou também outra enfermidade, seja física, psicológica, emocional ou até mesmo espiritual. Que o Senhor cuide de toda a enfermidade deste mundo. Também te pedimos, amado Pai Celestial, que o Senhor continue cuidando da Hora Luterana, que o Senhor possa fazer com que cada um de nós possa, de uma forma ou outra, ofertar, ajudar nestes projetos que a Hora Luterana nos dá, e que assim possamos, como uma só igreja, um só corpo em Cristo, continuar espalhando esta palavra a todas as pessoas. Te pedimos, amado Pai Celestial, que o Senhor cuide de cada pessoa que colocou aqui a sua oração de agradecimento ou de pedido. O Senhor conhece cada coração das pessoas que estão assistindo, dos que estão conosco aqui neste momento. E que o Senhor, através da sua vontade, possa conceder e possa também dar graças por tudo o que estas pessoas estão pedindo ou agradecendo. Amado Pai, cuida do nosso país, cuida daquelas pessoas que estão sendo atingidas economicamente por este turbilhão, por este momento que estamos passando. E que o Senhor cuide de cada um de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá o Espírito Santo. Amém. Boa noite então para vocês, pessoal. Ainda antes de encerrar, eu sempre faço aqui a propaganda, né? Propaganda da banda Vinde a Mim. O link do YouTube deles está aqui na descrição. E eu vou pedir um favor para vocês. Vai lá e se inscreve no canal da banda Vinde a Mim. E eu vou colocar a música aqui como encerramento para você ter uma boa noite também. A música Grande Rei, da banda Vinde a Mim, uma banda da Igreja Luterana Cristo Redentor, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eles estão no YouTube, em todos os canais das mídias sociais. Banda Vinde a Mim, eu deixo aqui. E o meu muito obrigado e o meu desculpa de novo por causa do vídeo sem som. E que a gente possa ter uma abençoada semana. Fique ligado, de segunda a sexta, às 20 horas, programa O Caminho, Evangelho segundo João. Ficamos agora com a música, eu vou falar que nem radiador. Ficamos agora com a música Grande Rei. Beijo, Deus cuida. Tamo junto. Prostrado aqui